começando mais um estudo semanal para a semana do dia 11 de dezembro. E antes de eu começar a falar, peço que você se inscreva no canal. A opção de se inscrever vai estar abaixo desse vídeo. Curta esse vídeo também e compartilhe com os amigos. Beleza? Bora lá então começar pelo mini dólar. Então, dólar, tempo gráfico mensal. O que nós temos aqui? O que está acontecendo? Primeira semana já, os primeiros 10 dias do mês de dezembro já acabaram. E o que está acontecendo aqui no mensal do dólar? Por enquanto, não rompeu a mínima de novembro. Porque se romper, vai confirmar, né, aquele padrãozinho 1, 2, 3 de venda. Então, por enquanto, não rompeu. É um insidezinho ainda em dezembro. É uma região aqui, voltando com os estudos, é uma região de suporte aqui embaixo. Mas, por enquanto, nesses 10 dias aí de dezembro, tá ok, tá bem travadinho o dólar, sem direção ainda definida. Pelo tamanho, o corpo do Ken, dá pra ver que, por enquanto, tá indeciso esse mês de dezembro. Mas falta um bom tempo aí de pregão ainda para rolar. Nesse mês muita coisa pode acontecer. Mas sem muito o que ressaltar aqui no mensal. Já em relação ao semanal, mais uma semana aí fechando de forma indecisa. Só que essa última semana até fechou com um corpozinho maior comparando as últimas 4 anteriores. Mas no geral, sem indecisão, tá? Sem indecisão nenhuma. Tentou renovar a máxima desses últimos doji. Falhou. E aí tem essa mínimazinha que fica mais clara de ver no diário, que depois eu vou mostrar. Mas deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar do semanal. Média de 20 está flat. A 200 ainda está apontada para cima. Tá dentro do canal de baixo aqui é essa região aqui. Essa linha superior e a linha inferior. Nós estamos na região do meio desse canal. Por enquanto, respeitando essa região aqui, que também coincide com esse suporte. Mas enfim, no semanal ainda sem direção. E o diário vai confirmar isso. O diário nós temos aí praticamente um mercado meio lateral, sem tendência. As médias, óbvio, que vão estar aqui. A 20 pelo menos vai estar no meio aqui e relevante flat. Então, no gráfico oficial, eu continuo tendo ainda duas regiões importantes aqui marcadas, que é essa linha preta e essa região desse fundo Sky Shot. Recomendo que vocês tenham, que vai simbolizar a máxima da lateralidade e a mínima. E tentou romper, rompimento falso. Mas aí tá no meio agora, de novo, região sem decisão nenhuma. Ainda para essa semana, então, nós temos essas duas regiões para definir se vai romper ou não. Pode ser que feche mais uma semana dentro? Pode ser. Pode ser que a gente veja ao longo da semana um rompimento para cima, um rompimento para baixo? Pode ser. Sinceramente, eu queria mais um rompimento para baixo, porque aqui é mais interessante. Tem essa região de fundo para buscar. Para subir, tá mais chato. Eu acho que está mais chato. Não tem aquela região toda assim de interesse. Tem essa aqui e essa última, mas aqui embaixo é muito mais interessante querer testar essa região. E aí, se romper, nós temos essa região de fundo. Eu acho mais interessante. Mas se a minha vontade não prevalecer, fazer o quê, né? Então, máxima e mínima desse caixotinho aqui no diário. E aí, nos 60 minutos, vai ficar bem mais visível essa lateralidade. Só que tem um detalhe bem interessante nesses últimos dias, que tá fazendo um fundo, uma LT dos fundos aqui. Então, se eu puxar para cá, é como se tivesse fundos aqui e, ao mesmo tempo, talvez até formando uma outra figura, que eu acho que nessa região aqui é um pouco improvável, que é um triângulo ascendente para cima. Mas, ao mesmo tempo que está formando esse triângulo ascendente, no movimento mais recente, parece que é o ombro, cabeça, ombro, de reversão aqui, para talvez testar esse fundo de novo. Então, no geral, o que eu vou acreditar mais e confiar é lateralidade. É topo, mínima, e SLT, vamos ver se vai ser rompida ou ainda vai continuar respeitando. Se ela continuar respeitando, cada vez mais que ela for respeitar, e a parte de cima também, mais vai afunilar o preço. E se afunilar cada vez mais o preço, uma coisa é certa, quanto mais afunila, mais está próximo de chegar uma tendência forte para algum dos lados, para cima ou para baixo. Então, tomar cuidado, quanto mais afunilar, mais interessante fica, porque aí a gente pode se preparar para uma grande tendência. Grande, não sei, mas uma tendênciazinha pode ser sim. É normal que depois de afunilamento tenha alguma tendência. Nos 60 minutos está bem complicado, porque sexta-feira fechou em região do meio da última pernada de baixo. Então, nós temos aqui a pernada de baixo e fechou aqui, no meio. E aí nós temos retração desse movimento aqui de baixo. Então, nós estamos no meio de bloqueio de força vendedora.
Para subir é complicado porque ainda tem retração dessa pernada aqui, 61 aqui para tentar romper. Para cair, nós temos as médias e tem a CLT. Então, ambas as direções é muito complicado já de olhar aqui nos 60 minutos. Tá bem chato, bem chato. E é por isso que aqui no 5 vai ficar assim complicado, porque não tem tendência. A média 200 ainda não começou a criar tendência de novo. As médias menores claramente também não. Então, o que eu preciso marcar para amanhã continuar com essa LT aqui, que é do macro, né? Continuar com essa resistência. Se o preço ficar no meio dessas duas, é porque vai estar funilando em tempos gráficos maiores. Se está funilando, é porque alguma hora vai pegar alguma direção. Acho muito improvável que amanhã abra já rompendo essa LT ou essa resistência. Eu acho que vai ficar no meio dessa região. Acho muito improvável de uma coisa dessa acontecer, a não ser que alguma coisa, um evento muito interessante aconteça de madrugada. Mas para abrir aqui em cima tem que ser mais de 20 pontos. Para abrir abaixo da SLT tem que ser de mais de 20 também. Então eu não acho que vai ter um gap desse tamanho não. Ultimamente não está tendo um gap forte. Então gap normal. Então se preparem porque vai ser normal que amanhã abra em torno de onde foi o fechamento. Vai abrir em torno dessa região aqui. Para baixo não tem médias em tendência. Para cima nós temos até uma região aqui interessante, que é a resistência que está próximo. Mas o que eu posso fazer aqui em cima então, já que é uma região interessante? Eu posso esperar por alinhamento das médias, chegar aqui bonitinho, pensar numa pré-tendência para rompimento, então movimento de alta aqui. Movimento de alta tá tudo bem, mas que seja ancorado para médias. Também posso pensar em reversão agressiva, caso suba de forma esticada e crave alguma confluência de força vendedora, retração, a resistência que nós já temos aqui, que já é uma confluência, Keltner também chega ao mesmo tempo. O LS, etc. Eu posso pensar em reversão para voltar ao movimento? Pensar em venda? Posso. Mas não esperem grandes coisas enquanto estiver no meio dessa LT e dessa resistência, porque no macro está funilando. E aí, quando sair dessas regiões, ou vai ser para cima ou vai para baixo. Se for para baixo, tem esse bloqueio aqui embaixo. Tem esse bloqueio que é outra região importante. Então, sem muitas expectativas com o dólar. O range de sexta-feira foi um range de quase 40 pontos, interessante, mas no geral ficou bem travado, só realmente da máxima e da mínima que foi interessante ver a quantidade de pontos. Fora isso, bem travadinho. Já em relação a vencimento de contrato, o dólar não tem, né? Vence só no fim do mês, porém o índice já tem coisa importante para ressaltar e uma delas é o fechamento, o vencimento do contrato. Então, voltando aqui, índice mensal, o que mudou? O que está acontecendo, se teve alguma alteração. O que a gente teve aqui no mensal, relembrando, confirmação de 2 padrões de figuras de continuidade alta. A primeira figura é essa, deixa eu marcar com uma linha melhor, que essa aqui tá horrível. A primeira é essa bandeira de alta, confirmou, fez uma troca de polaridade e está fazendo um novo movimento de ignição. A possível continuidade do movimento. Outra figura que confirmou aqui, relembrando. Ombro, cabeça, ombro invertido de continuidade com respiro, rompimento da linha do pescoço. Aqui se torna talvez uma região de troca de polaridade para voltar a subir e testar essa região dessa máxima aqui. Então, 2 figuras interessantes. Nós tivemos aqui mais um candle que foi em novembro, candle muito forte de força compradora. E o mês de dezembro renovou a máxima desse candle. O que eu quero, né? Se eu quero um movimento de alta, eu não quero que essa barra do mês de novembro seja anulada. Não é interessante. Imagina só, eu tô numa pernada aqui. Tô com uma pernada normal, teoria de Down, impulsão. Elliott também, né? Correção. Aí vem uma impulsão de novo, e de repente vem uma pernada e quebra essa última aqui, o fundo. A tendência de alta vai ficar bem ruim. Então, atenção para o mês de novembro. Não quero que anule o movimento de novembro. Se é para romper essa máxima e continuar a tendência para lá para 140 mil pontos, é interessante que essa barra não seja rompida. Essa barra aqui foi muito forte. Então, cuidado, atenção com ela. Tem atenção muito especial. Aqui, em relação ao mês de dezembro, por enquanto, bem tranquilo, uma barrazinha pequena. Renovar a máxima do anterior, mas está tendo rejeição na mínima, por enquanto, do mês de dezembro agora. Sem muito o que falar, mas o que eu preciso ressaltar é que está muito próximo de máxima histórica. Está aqui, ó, na frente. Muito próximo, questão de uns 4 mil pontos mais ou menos. Muito próximo. Isso é pouco ponto no mensal. Médias, não gosto de ficar olhando médias em tempo gráfico maior assim.
Já em relação ao semanal, o que eu tenho que ressaltar, uma coisa importante aqui. A semana fechou com inside candle. Não renovou mínima e nem renovou máxima da semana anterior. Então, essa região ainda segue muito importante, tanto a máxima quanto a mínima, porque caso venha renovar a máxima, de novo, vai acionar mais uma vez stop de quem está achando que é hora de corrigir. Se não chegar nessa máxima aqui, aí se chegar nessa mínima, vai atrair muita gente querendo vender, porque acredita que é hora agora da correção. E eu espero que essa região de mínima seja testada. Eu quero mais que essa mínima seja rompida, a máxima não. No momento atual, não quero que essa máxima seja rompida, porque ela está subindo de forma esticada, essa tendência aqui. Então, já temos aí 3, 4, 5, 6 semanas de alta, até que a semana anterior foi a primeira semana depois de 6, para fechar uma de correção. Uma correção bem ruim, porque foi uma barra de rejeição ainda, mas o IFR estacionado, então quando aciona dessa forma, não é interessante que vá subindo, 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 subindo sem parar. É importante que dê uma trava. Eu espero que essa trava seja saudável, porque eu falei que eu não quero nada de movimento forte para renovar essa mínima do mês de novembro. Eu quero que dessa pernada de alta eu faça até, sei lá, primeiro nível, segundo no máximo. Então, se eu pegar desse movimento, eu tenho espaço para chegar aqui no 122, 120. Agora, se chegar no 118, já fica feio. Prefiro no máximo até 50%, de preferência até o primeiro nível mesmo. Aí fica bonito demais. O primeiro nível vai coincidir com troca de polaridade, com esse último topo rompido. Então, tem espaço para corrigir, quero que corrija. E atenção ainda, tá? Então, mínima dessa semana aqui, inclusive eu tenho uma linha preta marcada já no gráfico oficial, vai simbolizar como é que fala? Um alerta. Opa, rompeu uma mínima de um candle que possivelmente foi candle de exaustão. A última barra positiva, grande e longe das médias. Se romper, vai atrair muitas pessoas para vender. Então, fica interessante. Em relação ao semanal também, preciso ressaltar que se eu for considerar em relação à LT, nós temos uma LT dos fundos e uma LT dos topos. Então, é como se fosse alargamento. E aí, nós temos confluência aqui. Confluência aqui próximo, já. Então, possível região de trava do preço nós já temos. Se eu pegar da barra de ignição, que foi dessa barra 44 aqui, e projetar ela para cima, região, o 100% da duplicação dela já pegou, já tinha pego, já há 3 semanas. E aí o 61 tá lá em cima ainda. De qualquer forma, junto com a SLT, junto com essa resistência aqui atrás que tem, que é uma região de resistência bem forte, né? Há uma possível região de bloqueio bem forte, então acho interessante dar atenção aqui. Não fico confortável em pensar em movimentos de compra. Pelo gráfico do semanal e mensal, tá desconfortante em pensar mais compras agora. Eu preciso, então, de uma leve correção. Preciso de correção. Então, no gráfico diário, a gente vê que o preço está travado. E aí vamos ver as médias. O que fez em relação às médias? Deixa eu tirar os estudos aqui. Fez um pullback de lado, com um candle que pode ser um possível candle comprador para renovar a máxima, se for olhar pelo diário. Mas o semanal não está interessante continuar o movimento de compra, porque está longe da média 9 e IFR ativo. Então, mesmo que o diário esteja dando indicação que vai dar um impulso para cima por causa do pullback da 20, o semanal não está interessante. Eu não acho que é região interessante para pensar em compras. A compra interessante já passou, já foi lá no fundo. Aqui é região de congestão para travar o preço. Então, o que eu vou marcar aqui do gráfico oficial, deixa eu ver se eu posso fazer uma coisa. Eu vou deixar essa linha preta ainda, porque é a linha da mínima da semana retrasada. Se a média de 20 não conseguir jogar o preço para cima, talvez essa linha preta vai ser testada. Aqui do diário, sem muita coisa relevante. Então, nós temos uma região de máxima, uma região de mínima. É como se estivesse, então, já formando um caixotinho. Não espere grandes coisas, porque pode ficar no meio disso aqui por um tempo, até porque é dezembro. Talvez não é a época para fazer montagem de posição. Já em relação aos 60 minutos, que vou ter mais coisa para ressaltar, os 60, eu tinha CLT marcado ali também. Eu vou deixar por enquanto, pode ser que, vamos supor que o preço volte a subir de forma esticada. Pode ser uma possível trava aqui. De caixote, eu tinha esse caixote aqui marcado, vou tirar ele porque não respeitou nem como troca de polaridade e vou deixar esse daqui de cima ainda
Então, eu tenho algumas linhas aqui, linha preta, que vai simbolizar a mínima da semana retrasada. Eu tenho essa linha azul, caso o movimento suba, né, de forma esticada, pode ser uma possível trava. E esse caixote aqui, que é o próximo bloqueio de resistência próxima que nós temos. Média é a média do 200, né, que é a 20 do diário, que eu mostrei, tentando reagir. Se eu espero que o movimento venha corrigir, então eu tenho que torcer para 260 e não conseguir jogar o preço tão forte assim para cima, que ela fique travado. E aí, se travar, o preço tende a buscar de novo a 200 e ficar testando ela. É isso que eu quero, que ela seja testada de novo, volte o preço para a região da 260 junto com a linha preta. Então, que bom que ela já foi testada, era o que eu precisava. Ela demonstrou força por enquanto, espero que ela não continue e nem que essa região de máxima aqui seja rompida, caso eu queira uma correção mais forte, porque senão vai ficar no meio daquela lateralidade que eu mostrei. E aí, em relação, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Fundo, topo, ok. Que figura que pode estar formando aqui? Deixa eu ver. Tem a lateralidade do diário. Possível ombro, cabeça, ombro? Pode. Ia ficar muito interessante para ser isso. Muito, muito, muito interessante. No meio do movimento nós temos Fair Value Gap aqui, então o movimento subiu tão esticado que criou gap entre candles, que é, por exemplo, o último, né, mais recente, é entre a semana, entre o dia 13 do 11 ao dia 16, teve um gap entre essas duas barras aqui, que foi a barra do dia 14, movimento bem forte, precisa ser preenchido, é interessante que volte a testar aquela região ali. Então, voltando aqui agora por 15 minutos, filtrando mais, a gente vê que não está fácil. Nós não temos tendência, então é normal que alvos longos não sejam respeitados, range curto acabe acontecendo com mais frequência, então topo, fundo. Para amanhã, duas regiões importantes. Tem a possibilidade de gap amanhã já querer romper essa máxima aqui? Vai precisar de um gapzinho, hein? De quase 500, mais de 500 pontos. E ultimamente não tá tendo esse tipo de gap assim. Esse gapzinho que teve aqui, por exemplo, uns 300 e poucos pontos. Esse aqui já foi um gap até interessante. Deixa eu ver quantos pontos. 500. Mas eu acho que tinha alguma notícia aqui. Acho que era segunda-feira, não sei agora, não tô lembrando. Mas se abrir aqui acima, é normal que vá pegar liquidez, porque é região de resistência. Aí, se algumas pessoas estão posicionadas em venda, posicionar o stop aqui, é região que vai acabar acionando stop. Muitas pessoas vão acabar meio que talvez virando a mão. Cuidado se amanhã já abrir acima dessa região. Aguarda, não fique querendo clicar, espera. Pode dar reversão nos primeiros minutos, pode dar. Vamos supor que abra acima e volte a subir. Trave em alguma região que tenha confluência para reversão agressiva, para a gente pensar em venda para buscar as médias. Pode. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu inclusive quero que o preço abra em torno dessa região. Para ficar feio mesmo, fudido de feio. Porque se ficar no meio dessa região, ao longo do dia a gente pode ter o que fazer. Vamos supor que as médias se alinhem para cima. Eu posso pensar em pré-tendência antes de romper esse topo aqui. Eu posso pensar em pós-tendência depois de romper. É muito mais fácil do que já na abertura abrir com gap e romper na região de interesse. Eu quero que não aconteça esse gap. Vamos supor que seja gap de baixa. Abre em torno dessa região. Ao longo do dia, as médias vão se alinhando, se aproximando desse fundo. É o que eu mais quero. Prefiro muito mais movimento de venda para romper isso aqui do que esse movimento de alta para romper esse caixote. Porque essa é a mínima semanal. Região de mínima aqui atrás. É importante. Então, eu tô torcendo pro preço ficar em torno dessa região, ao longo do dia ter médias em tendência, ter o que fazer, analisar e não abrir com gap já violento, rompendo essas regiões aqui. E aí, os 5 minutos da manhã, a gente tem aqui topo, né? Acabou respeitando sexta-feira, formou 2 topos aqui na mesma região. Então, tomar cuidado em relação ao gap. Como eu falei, se abrir já com gap acima desse caixote que eu tenho marcado, vai ficar complicado. Eu espero que abra no meio dessa bagunça de médias. E aí, ao decorrer do dia, a gente vai analisando as médias, se alinhando, criando tendência, tomando algum partido para baixo, se vai para cima, se vai ficar travado. Mas pense em um pior também, que pode continuar ficando travado, tá? O índice e o dólar, então, também juntos. E sobre aqui em relação às notícias... Nós temos segunda-feira, que já é bem morno. O Boletim Focus não é de movimentar. Se movimentar, pode ser já o gap, praticamente. Então,
sem muita coisa. Segunda-feira morna, então. Terça tem notícia importante já na abertura, IPCA, muito importante. Tem também, cuidado, que essa aqui é forte, hein? IPC, CPI, a mesma coisa, 10,5, inflação dos Estados Unidos. Ai, terça-feira começa. Depois nós temos quarta-feira, que é a famosa super quarta, inclusive nesse dia vai ser vencimento do contrato do índice, então tem vencimento de contrato, tem super quarta. Essa semana não vai ser, assim, mil maravilhas, tem muita coisa. Então, temos crescimento do setor de serviços já no Gap, o Gap já vai possivelmente precificar isso aqui. Tem inflação ao produtor, importante também, 10,5, e durante todo o dia vai estar acontecendo a rolagem de contrato, tá? Então, cuidado, meio-dia e meia não é de movimentar. Depois, 15 horas, tem juros americanos, estão projetando manutenção, que é manter, né? Então, estão projetando qualquer coisa diferente disso aqui, vai ser pancada, tiro, porrada e bomba. Então, espero que venha a mesma coisa. Depois começa a declaração do FONC, às 16 horas, e aí a declaração é muito importante porque o que eles forem falar, perguntas que possam fazer, pode movimentar. Tomar cuidado. E aí vem 18 horas a taxa de juros aqui. Então, 18 horas sai a decisão de juros aqui, que estão... Não sei, a projeção não está aparecendo, agora não estou... Acho que vai reduzir 0,50 que estão projetando. Mas detalhe, o mercado futuro está fechando de 18h30. E aí a decisão vai sair de 18 horas. Então, nos últimos 30 minutos de pregão pode ter movimento, cuidado. E depois, quinta-feira, então, super quarta. Cuidado com a super quarta. Não é à toa que tem o nome super, né? E aí, quinta-feira, vendas no varejo importante já na abertura do pregão. Depois, nós temos decisão da taxa de juros lá na zona do euro. Pode movimentar alguma coisa? Estão prevendo manutenção, manter? Tem núcleo de vendas do varejo 10,5, pode movimentar, mas não é de movimentar tanto, junto com pedidos iniciais do seguro-desemprego, vendas no varejo junto. Então, terça, quarta e quinta já tem bastante notícia aqui. Deixa eu ver se é quinta-feira isso. Depois, China à noite. Aí, sexta-feira já amanhece precificando o movimento da China. Sexta-feira já não tem mais payroll, já foi semana passada. PMI importante, pode movimentar. Então, essa semana vai ser bem interessante em relação às notícias. O que eu tenho que ressaltar do gráfico de ativos lá fora? O S&P na sexta-feira, com o payroll, chegou a testar a máxima do ano. Então, essa linha aqui não foi rompida ainda, não confirmou o rompimento. Eu já disse que esse movimento de alta está muito estranho, está subindo sem volume, pela teoria de Wyckoff, né? Então, é normal que essa região fosse testada. Mas a questão agora vai ser rompida de forma verdadeira ou vai ser um rompimento falso, buscar liquidez, depois volta e acaba corrigindo? Eis a questão. Então, linha de resistência. Resistência é região de pressão vendedora. É a base do price action que a gente tem que saber. O DXY, comentei que essa queda aqui estava muito estranha, que poderia sim travar e está travando, porque nós temos região de retração. Então, travou em 61 de retração e por enquanto está nesse bloqueio aqui. E tá tudo bem, por enquanto a média 20 está ancorando no movimento de baixa. O EWZ, que é o Ibov dolarizado, região de resistência, tá aqui em cima, mas está fazendo o mesmo movimento que aqui. Pullback de lado da média de 20. Por enquanto, nada a ser feito, está num range bem, assim, consolidado. Minério de ferro está querendo renovar novas máximas, que tende a puxar Vale junto para cima. Petróleo já não está fazendo esse movimento minério, petróleo pelo contrário, está querendo chegar em região de mínima do ano. Então, cuidado, está bem próximo. Caiu de forma bem esticada nesses últimos dias, inclusive pelo setup da reversão, pode ser, inclusive eu acho que a gente deve ter dado gatilho aqui, de reversão agressiva, para talvez corrigir e buscar a média 20 também. Só que o mais interessante é falar aqui do juros americanos futuros. Se eu for pegar dessa pernada de alta, a gente está em 50% de retração com média 200. É uma possível região de defesa. Eu espero que seja uma defesa saudável, porque todo esse movimento que nós tivemos de alta da bolsa em novembro foi porque os juros caíram. Se o negócio começar a subir agora em dezembro, eu ficaria com medo daquele movimento de queda no índice, alta no dólar acontecer de novo. Cuidado, Trap Zone vai começar, espero que fique travado nessa região aqui, espero que não passe da 20, média de 20 e vá para cima. O ouro, né, que é uma coisa que eu comentei, que renovou máxima, acho que histórica aí, dias atrás,
Olha a pancada quando eu falo que é uma região histórica. Olha a pancada que teve dia 4 de dezembro, quando chegou aqui na máxima. Olha essa barra enorme das últimas que teve do diário. Tudo porque chegou em uma região de resistência que é a pressão vendedora. E geralmente quando o ouro sobe é porque os juros americanos estão tranquilos e o dólar também está caindo. Então, só uma curiosidade aqui em relação à questão do ouro. Das posições em aberto que o estrangeiro está fazendo. O estrangeiro, ele segue ainda na mão da compra, só que reduziu. Reduziu bastante nesses últimos dias. Na semana retrasada estava mais de 300 mil contratos. Já caiu agora para a média de 240 mil. Então, reduziu. E o nacional também reduziu, que era o que estava vendido. Então, é uma região de desmontagem de posição por stop ou por realização de lucros, não sei. A gente nunca vai saber. Mas é uma região que está travada porque não tem estrangeiro aumentando a mão. Eles não estão querendo renovar a máxima agora. E nem institucional querendo dar liquidez, querendo vender para dar liquidez para o estrangeiro. Então, por enquanto, está sendo uma região de montagem e desmontagem de posição. Região chata. Acho que era só isso que eu tinha que ressaltar, mas o foco que eu quero relembrar é que na quarta-feira, então, rolagem de contrato, dia 13. Cuidado. Vai ter mudança de contrato, então, e recomendo ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, ou, melhor, operar o contrato que vai ser o novo, né? Nem sei qual que vai ser a numeração, porque vai ter possivelmente divergência em relação aos gaps, tá? Tomar cuidado em relação a isso, de um contrato para outro. Isso que eu tinha que ressaltar, então, para a semana do dia 11 de dezembro. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?